No ano de 2010, nossa equipe Rural Amigas foi contratada para realizar um acompanhamento na Fazenda Pedra Branca. A fazenda está localizada no município de Lavras, no estado de Minas Gerais, e pertence a Paulo Pereira. A propriedade possui como principal atividade a produção de pequenos ruminantes da raça Santo Inês. A visita nos foi solicitada, pois seu Paulo relatou que estava com problemas em seu rebanho. Ele havia perdido alguns animais menores do que 1 ano de idade que apresentavam diarreia fétida com sangue escuro e prolapso retal. Desse modo, averiguamos o local destinado à pastagem e à capineira da propriedade. O rebanho era criado em sistema semi-intensivo, onde não havia divisórias em piquetes e os animais possuíam acesso à aguada natural. Os funcionários da fazenda soltavam os animais bem cedinho para o pasto, pois percebiam que assim eles comiam mais e também para que no horário mais quente do dia eles já estivessem dentro da instalação. Nós tivemos acesso à planta da instalação. Ela era toda coberta, bem rústica, feita de madeira, com pouca ventilação e sem separação dos animais por faixa etária. O proprietário nos disse que quando foi construída tinha capacidade para 100 animais, mas seu rebanho já havia aumentado e atualmente o local era insuficiente. O aprisco era feito de madeira, com baixa incidência de luz solar, ventilação precária e superlotação de animais. A cama era sobreposta com acúmulo de matéria orgânica e os coxos estavam muito próximos ao solo. Observando as instalações e os achados clínicos relatados, suspeitamos de coccidiose. Coletamos algumas amostras de fezes individuais para a realização de OOPG. No dia da nossa visita, um borrego veio a óbito e o proprietário nos permitiu que realizássemos a necrópsia. Com o resultado do OOPG, foi possível observar o ocisto de Eiméria em diversas amostras coletadas. Na necrópsia, encontramos congestão e espessamento da mucosa do seco, cólon, reto e ilho, além de placas brancas em vários outros órgãos. Com todas essas informações, o grupo diagnosticou o rebanho com coccidiose e então decidimos iniciar o tratamento. Instituímos um protocolo de tratamento para controle da doença parasitária. Fizemos de 2 formas. O tratamento terapêutico, que foi realizado em animais sintomáticos, onde utilizamos sulfaquinoxalina, 100 gramas do produto em 100 litros de água, por um período de 3 a 5 dias. E o tratamento profilático, colocando monenzina, 20 gramas por tonelada de ração, na ração dos animais de até 3 meses de idade. Aproveitamos a estrutura do aprisco existente e expandimos a instalação visando melhorar o conforto dos animais e a capacidade de suporte. Melhoramos a ventilação, entrada de luz solar e redução da umidade, além de colocar divisões para os animais de diferentes idades não ficarem juntos no aprisco e o acesso dos animais a uma área descoberta. Modificamos a estrutura do coxo, que ficou disponível na forma de pista de alimentação e distante do solo, evitando assim que os animais defecassem dentro, pensando em tudo isso como medida para controle e prevenção da doença. Realizamos também a separação de lotes por faixa etária. Dividimos o pasto em piquetes para que seja possível a rotação dos lotes entre eles e ensinamos ao proprietário a retirar a cama e os dejetos e dispor em forma de leira, para que haja fermentação. Alertamos também que seria melhor soltar os animais para pastar um pouco mais tarde. Mesmo que tenha uma diminuição no consumo da matéria seca, os animais não consumiriam tantas larvas, pois assim que esquenta o dia, elas descem para próximo da raiz para não dessecarem. Disponibilizamos a seu Paulo um cartão FAMACHA, com o objetivo de facilitar o diagnóstico precoce das verminoses, para quando ele percebesse a presença de animais anêmicos no rebanho, já informasse o nosso grupo para que pudéssemos averiguar a situação. Outros cuidados importantes e que foram introduzidos na fazenda e explicados ao proprietário são a cura de umbigo, que deve ser feita com iodo a 10%, 3 vezes ao dia durante 4 dias após o nascimento dos animais, o fornecimento de colostro de boa qualidade nas primeiras 6 horas de vida, sendo no volume de 10% do peso vivo do animal,
E após as visitas técnicas na fazenda, devido ao protocolo de tratamento instituído e à melhoria realizada por nosso grupo, foi possível observar uma melhoria nos índices do rebanho ano após ano. Após 7 anos de acompanhamento, observamos uma queda na taxa da mortalidade de animais de 0 a 1 ano. Anteriormente, essa taxa estava em 12% e conseguimos diminuí-la para 10%. O mesmo pode ser observado na mortalidade de animais maiores de 1 ano, onde a taxa era 6% e caiu para 4%. Com uma melhoria nesses índices na propriedade de maneira geral, outros índices da composição foram afetados positivamente. Porém, no ano de 2017, o proprietário começou a ter outros problemas com o rebanho. Os animais começaram a apresentar lesões papulares, vesiculares e pustulares, seguindo para ulceração e inflamação, em locais de junções mucocutâneas, como mucosa oral, focinho e orelhas. Algumas fêmeas lactantes apresentaram lesões com crostas e proliferativas na pele do úbere. Observando o tipo de lesão, decidimos realizar o exame histopatológico para chegar a um diagnóstico conclusivo. As lesões histológicas foram semelhantes em todos os animais analisados. Na epiderme, havia acantose com hiperplasia pseudoepiteliomatosa e com múltiplos focos de degeneração hidrópica formando vesículas ou pústulas. Na derme, observamos infiltrado inflamatório mononuclear difuso. Considerando as lesões e o exame histopatológico, pela alta morbidade e baixa mortalidade, podemos diagnosticar o rebanho com ectima contagioso. Feito o diagnóstico, iniciamos o tratamento removendo as crostas, pois elas permanecem infectadas por longos períodos de tempo, resultando na persistência da doença do rebanho. Tomando cuidado para que elas não caíssem no chão, limpamos as feridas com iodo e glicerina, já que os animais não possuíam sinais de infecção secundária. Além do tratamento, deve ser feito o controle da doença, isolando os animais acometidos e vacinando animais 15 dias antes da desmama com a vacina viva. Para a realização da vacinação, deve-se escarificar a parte interna da coxa e aplicar 1 gota da vacina. Observamos que em um funcionário da propriedade havia lesões pelo corpo, e logo perguntamos se ele havia mexido nos animais que apresentavam as lesões. Ele nos disse que encostou na ferida para verificar o que era. Nossa equipe, então, informou ao proprietário e ao funcionário que a doença se tratava de uma zoonose e que para manipular as feridas era sempre necessário o uso de luvas descartáveis. Com o passar do tempo, com o controle das doenças e a melhoria dos índices zootécnicos, o proprietário conseguiu aumentar seu rebanho e assim aumentou o lucro da propriedade. Dessa forma, questionou à equipe o que poderia ser feito na propriedade que melhoraria ainda mais a saúde dos seus animais. Além de manter uma higiene adequada, sugerimos que São Paulo construísse na fazenda um creep feeding, para que seus animais pudessem ganhar até o dobro do peso, atingindo o maior peso de desmama. Animais desmamados com peso mais elevados são mais resistentes e sofrem menos com o estresse causado pela interrupção da amamentação. Além disso, apresentam redução na idade do abate, resultando na diminuição dos custos com a alimentação no período de terminação e a obtenção de uma carcaça de maior qualidade proveniente de um animal mais jovem. Ao longo dos anos, prestando consultoria, informamos ao proprietário que se cortasse o capim na época adequada, produziria forragem de boa qualidade, baixo custo e alto rendimento por área, sendo assim, produzindo volumoso suficiente para a utilização na estação de seca. Consideramos o número de animais da propriedade a serem tratados e, após análise química do solo, foi necessário realizar a adubação de forma uniforme, interferindo conforme o número de animais da propriedade aumentava. Introduzimos também a aplicação diária de esterco fresco à capineira, pois induz a limpeza diária do estábulo, melhorando as condições de higiene do local e, consequentemente, reduzindo os riscos da doença no rebanho. Com essas mudanças e com o aumento no número de animais,
foi possível adequar a dieta e suprir as exigências do rebanho. O rebanho se manteve controlado quanto às doenças e verminosas até o momento 3. Obtivemos melhoras em todos os índices que afetaram positivamente a produção dos animais. Podemos observar na tabela que, após o início da consultoria da equipe, houve um aumento significativo no número de animais em todas as categorias, e isso resulta em uma maior lucratividade da fazenda. Finalizamos nossa consultoria muito satisfeitos com o resultado, onde conseguimos mudar e adaptar as instalações para que mais conforto e bem-estar fosse oferecido aos animais. Instruímos seu Paulo e os funcionários da Fazenda Pedra Branca a como manter uma boa higiene das instalações, como manejar corretamente as categorias dos animais, e com essa consultoria conseguimos melhorar os índices zootécnicos do rebanho e, consequentemente, aumentar o número de animais na propriedade de seu Paulo, gerando um maior lucro.